Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, nosso encontro mensal onde a gente aprofunda mais e aprende mais da Sagrada Escritura. Eu dou boas-vindas ao nosso bispo auxiliar, Dom Anderson Franklin. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tiago Souza. Obrigado pela oportunidade de não só refletirmos com aqueles que são assíduos ouvintes da nossa rádio, mas também com tantos irmãos que pelas redes sociais têm nos acompanhado nesses anos. Nós propusemos, desde o mês passado, a fazermos uma leitura orante da Sagrada Escritura, de maneira muito especial, olhando a identidade do discípulo missionário, e é isso que nós continuaremos neste nosso programa de hoje. Hoje está proposto o discípulo missionário e a multidão. Isso, nós vamos olhar essa relação entre o discípulo missionário e a multidão a partir de duas figuras muito importantes no Evangelho de Lucas, que são dois personagens que encontram com Jesus. Eles se encontram com o Senhor, o cego, e também nós vamos olhar Zaqueu. E esses dois personagens, como eles dialogam no chamado que o Senhor lhes faz, nos impedimentos que têm de ir ao Mestre e no caminho que eles escolheram trilhar. E aí já é interessante dizer, Dom Anderson, que Jesus atraía não só pelo jeito de falar, mas também a curiosidade do povo de saber quem era Jesus naquela época, né? Isso, havia uma curiosidade por causa dos sinais e dos milagres que ele realizava, mas também por causa de suas palavras. Muitas vezes, dentro do universo bíblico, lá nos evangelhos, principalmente aqueles que muitas vezes não acolhiam as palavras do Mestre, eles dizem: nossa, esse ensinamento é feito com autoridade. Ou a multidão glorificava a Deus, porque o ensinamento, as palavras de Jesus, elas continham uma autoridade que vinha de Deus. Então, isso tudo atraía os olhares, a atenção, e não foi diferente com esses dois personagens. Diga-se de passagem que nós estamos falando do final do capítulo 18 de Lucas, você vai dar as passagens depois, e o início do capítulo 19. E esses dois textos são conhecidos como textos gêmeos. Eles precisam necessariamente serem lidos juntos, porque os elementos que estão num texto e no outro nos indicam o caminho que devemos fazer para longe da multidão e na direção do Mestre. Quero lembrar que esse programa é participativo com você. Então, pega a sua Bíblia, você que nos acompanha pelo rádio, pela Rádio América ou pelo YouTube, pega a sua Bíblia para você participar também e acompanhando a leitura nesse momento. Bom, o primeiro texto proposto está em Lucas, capítulo 18, versículo 35 e o 19, versículo 10. Jesus, o cego e Zaqueu. Isso, então nós vamos, partindo do final do Evangelho de Lucas, do capítulo 18, vamos fazer esse percurso com o cego que se encontra com o Mestre e o segue, e logo depois Jesus, no caminho da cidade de Jericó, a partir do capítulo 19, que acaba se encontrando com Zaqueu, que professa a fé no final do texto, como você falou, do capítulo 19, versículo 10. Vamos ler então? Então, é interessante que nós tomemos a Bíblia porque vai nos ajudar a compreender qual a relação que a multidão tem que impede o próprio cego e depois do próprio Zaqueu de ver Jesus. Eu acho também, Dom Anderson, antes do senhor ler, importante a Bíblia para a gente praticar também, né? A leitura orante e aprender mais direto na Sagrada Escritura. Aproveito a oportunidade que você diz isso para fazer uma observação. A leitura orante da Sagrada Escritura ou da Palavra de Deus, ela é um método de oração. Ou seja, quando nós, no nosso dia a dia, no momento de oração pessoal, tomamos a palavra. Então, nós vamos ler o Evangelho e lê-lo várias vezes até que um determinado versículo possa nos chamar a atenção. É claro, começamos com a invocação do Espírito Santo, que nos conduza nesta leitura, e quando aquele versículo nos chama a atenção, nós vamos procurar contemplar aquela cena, entender o que aconteceu, nos colocarmos juntos com Visualizar aquilo, Jesus. né? Exatamente. Vamos imaginar que nós estamos naquele lugar e que o Senhor nos fala, Uhum. a fim de que possamos levar para a vida uma palavra de sabedoria, de iluminação, de conselho, uma palavra de conforto, transformando esta palavra numa atitude de vida.
Por isso, quando nós chegamos no texto, nós vamos ver assim: quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando sentado à beira do caminho. Este primeiro elemento ele é muito importante, porque os discípulos de Jesus, como já dissemos em outros momentos, antes de serem considerados ou chamados cristãos, eles eram homens e mulheres do caminho, o caminho da fé. Uhum. Aqui, nós imaginamos que o cego estivesse sentado na calçada, como alguém que está sentado no seu lugar e no meio da estrada as pessoas vão e vêm. Mas é mais do que isso. Ao dizer que o cego estava à beira do caminho, indica que o cego ainda não tinha se encontrado com Jesus, não tinha professado a fé, ele não era seu discípulo. Uhum. Por isso, nós não estamos diante só de uma cura física, nós estamos diante de uma cura física que propõe ao cego um encontro pessoal com Jesus, no qual ele professa a fé. Agora, esse cego, ele desejava encontrar Jesus? Isso é interessante, porque o texto diz, né, e nós podemos olhar isso com muita atenção, que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 38, e no 39, os que estavam à frente dele repreendiam-no para que ficasse em silêncio. O cego faz um pedido: Jesus tem compaixão. Quando nós olhamos nos evangelhos, nós vamos ver que esta palavra ou esta atitude de compaixão de Jesus está presente em muitos dos episódios que estão retratados no evangelho. Jesus, movido de compaixão, alimentou a multidão. Jesus, movido de compaixão, curou os leprosos. Jesus, movido de compaixão, ressuscitou o filho da viúva. Jesus, movido de compaixão, foi na direção daquela multidão como ovelhas sem pastor e lhes ensinava. A compaixão não é um sentimento de pena. A compaixão, desculpem, é um movimento interior de Deus que nas suas entranhas mais profundas, por amor, se dirige ao seu povo. Então o cego não estava pedindo só a piedade de Jesus ou que ele tivesse dó dele, mas estava pedindo que Jesus o acolhesse na profundidade do amor divino. Agora, como é que a gente pode entender que essa multidão que impede, o cego de encontrar Jesus ali, né, ou seja, ele precisa gritar para saber, para se encontrar ali no meio daquela multidão toda com Jesus ali. E é interessante esse diálogo que você propõe, porque também com Zaqueu, nós vamos ver Uhum. depois, a multidão é um empecilho. O cego não vê Jesus e a multidão pede que ele fique calado. Zaqueu era de baixa estatura e por isso a multidão o impedia E de conseguir. ver o Senhor. Mas a relação dos dois é similar, porque no final das contas, um queria ver sendo cego e o outro, não sendo cego, o era pelas suas riquezas e ele queria ver Jesus. Então a multidão aqui se coloca como um empecilho e nós devemos nos perguntar: quantas vezes as pessoas entram em nossas comunidades e, ao invés de nós as acolhermos e levá-las ao Mestre ou levá-las a uma plena participação na comunidade, nós somos como essa multidão. Não, não pode fazer isso. Ah, isso não, você não deveria fazer. Ou seja, vamos criando muros e barreiras e que muitas vezes impedem as pessoas da plena participação na comunidade, de colocarem os seus dons a serviço. Estamos tão acostumados nós a fazermos que não queremos dar espaço para os outros. Ou seja, dentro de nossas comunidades há também a barreira da multidão, que muitas vezes até numa boa intenção não oferece espaço para os outros plenamente participarem da própria comunidade. Eu vejo também, do Anderson, de forma interessante. A gente tem um cego, da forma física, e temos um cego da forma espiritual, que é Zaqueu.
E nós nos colocamos, no dia a dia, muitas das vezes, como o cego espiritual, porque às vezes nós, eh, deixamos estar cegos para o caminho de Cristo, para a evangelização, para sermos missionários, para sermos discípulos. Estamos cegos para quem sofre, estamos cegos para quem quer participar da comunidade e a gente, pelas nossas vaidades, acaba se colocando cego, como Zaqueu. Ou seja, Zaqueu tinha nas suas riquezas, e ainda muitas vezes de forma ilícita ele as adquiriu, tinha um tesouro. Mas aquilo que você dizia antes, a curiosidade, o desejo de ver Jesus, fez com que ele superasse o empecilho da multidão. O texto é interessante porque diz: quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse. Zaqueu tinha antes corrido, subido num sicômoro para ver o Senhor. E Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar em sua casa. Então vejam, de uma maneira especial nós temos dois encontros. O encontro do cego, que impedido pela multidão clama a compaixão, e o desejo do encontro de Zaqueu, que, impedido pela multidão, sobe na árvore, para que de lá ele pudesse ver o próprio mestre. Pois é, e essa era a pergunta, né? Se Zaqueu tinha o desejo de encontrar Jesus, ou ele só queria observar, saber quem era? Eu acredito que os dois não tinham em mente o que aconteceria. E por isso, tanto a decisão do cego, posterior à sua cura, quanto a decisão de vida de Zaqueu, posterior ao acolhimento que Jesus faz dele, são decisões pessoais. Ou seja, se nós olharmos bem, o cego clama pela compaixão e Jesus o chama. No caso de Zaqueu, ele tem o desejo de ver o mestre e Jesus o chama. Todos os dois foram chamados pelo mestre. Se nós pensarmos bem, veja, o texto diz: Jesus, porém, se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Que queres que eu te faça? Ou seja, ele ouve o cego e manda que o cego venha. Ou seja, o cego, num outro texto similar a esse, no Evangelho de Marcos, o cego deixa o seu manto. É particular o fato de que ele o faça porque o manto era o seu abrigo. Quando ele vai a Jesus, ele sabe que, ao ir ao Mestre, não voltará da mesma forma. Ou seja, ele abandona aquela situação de cegueira e sabe que será curado. Mas quem o chamou foi Jesus. No caso de Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. O desejo de Zaqueu era ver Jesus. Quando ele percebe que quem o vê é o Mestre e o chama, aí sim é provocado nele um desejo profundo, não só de acolher o Mestre, mas uma interrogação de onde esta acolhida o levaria. Eu acredito que Jesus foi julgado por ir até a casa de Zaqueu, né? Porque Zaqueu era conhecido ali, né, em toda a região. E aí o mestre vai na casa de Zaqueu? Não, com certeza, tanto é que o texto diz, muitos murmuravam Né? dizendo, foi hospedar-se na casa de um pecador. É interessante isso porque, mais uma vez, a multidão coloca um empecilho na acolhida que Jesus faz de Mateus. Por isso, hoje nós estamos refletindo sobre as posturas. A postura de Jesus de acolher os dois e oferecer-lhes a luz para os olhos, não a cura física somente. Nós sabemos que o batismo na igreja primitiva dos primeiros séculos era conhecido como iluminação. Os dois foram iluminados e professaram a fé. Porém, a primeira atitude é essa, o que Jesus oferece. A segunda atitude que queremos refletir é como nós nos colocamos no lugar de Zaqueu e no lugar do cego.
Será que de fato é nosso desejo ir ao Mestre a fim de que ele nos ilumine, nos cure as cegueiras, nos liberte daquilo que nos impede de vendo-o, segui-lo? E por fim, também devemos nos colocar no lugar da multidão. Quantas vezes nós impedimos as pessoas de fazerem uma experiência profunda com o Senhor por causa dos nossos próprios modos de pensar? A multidão reprova Jesus, porque foi se hospedar na casa de um pecador. Quantas vezes nós temos esta atitude? Verdade. Olhamos para as pessoas, rejeitamos as pessoas como ponto de partida e pensamos que não sejam dignas de estarem nem na igreja ou de terem ou viverem em comunhão com o Senhor. Do Anderson nos faz entender que é por isso que Jesus falava o tempo todo às multidões, porque aquela multidão ali nem todos estavam ainda comprometidos com o projeto de Cristo. E, de fato, o desejo, nós refletimos isso no mês passado, o desejo de Jesus é que nós nos perguntemos: se eu estou na multidão, o que faço para dela sair? E se eu já estou no grupo dos discípulos, como faço para crescer na fé, amadurecer o dom que recebi de Deus? E nesse caso, veja, Tiago, o próprio Jesus diz ao cego: vê de novo, a tua fé te salvou. O cego recupera a vista e seguia Jesus. É interessante notar que no texto de Marcos, no capítulo 10, se eu não me engano, o versículo 52, o texto de Marcos diz que o cego curado seguia Jesus no caminho. Lembre que eu falei logo no início que o cego estava sentado à beira do caminho. Quando ele vai ao Senhor, ele é curado. De curado, ele seguia Jesus. Aqui o texto de Lucas fala glorificando a Deus. E o de Marcos é ainda mais pontual, pois diz que o cego que estava à beira do caminho segue Jesus no caminho. E se nós entendemos que o caminho aqui é do discipulado, o texto do Evangelho está dizendo assim: aquele homem cego que estava fora da comunidade, quando se encontra com Jesus, é curado, é iluminado, proclama a fé, ele passa a ser discípulo de Cristo. Ou seja, seguir Jesus no caminho não é seguir Jesus na estrada, é tornar-se seu discípulo, reconhecê-lo como mestre. E esses são fatos importantes, porque primeiro tem um convite, tem a cura ali, tem o convite de Cristo, vem e segue, tem a experiência do cego, mas também é a gente deixar-se experimentar, deixar-se aproximar e se tornar íntimo do mestre, né? Claro, se você imaginar que, como eu disse, nos evangelhos paralelos, no caso de Marcos, o cego deixa o seu manto. Ele tem uma atitude de deixar para trás uma parte da vida ou a própria vida antiga. Sabe que não mais voltará para lá. É a conversão, né? E, nesse caso, todo um encontro com o Mestre, todo o processo de receber a sua graça e a luz da sua palavra, o perdão dos nossos pecados, o dom do Espírito, nos provocam, essas graças recebidas, a desejarmos seguir o Mestre. O cego o fez, mas também fez Zaqueu. Ou seja, Zaqueu, o texto diz que ele recebe Jesus em casa, e no versículo 8, vamos tomar lá juntos, Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restitui-lhe o quádruplo. 3 coisas são importantes aqui. O verbo colocar-se de pé, Tiago, dentro da Bíblia, é o mesmo verbo para ressuscitar. Ou seja, o Cordeiro Pascal, diz lá no Apocalipse, está de pé, porque é o ressuscitado. A menina que estava morta,
coloca-se de pé, Uhum. ou seja, ressuscitou. E aqui, Zaqueu coloca-se de pé. Zaqueu ressuscita para uma vida nova. Ele assume a postura daquele que, tendo encontrado o Mestre, deseja fazer um caminho diferente, deseja trilhar uma estrada diversa. Vamos lembrar do cego. À beira do caminho, ele segue Jesus no caminho. Zaqueu, de cego pelas riquezas, ele coloca-se de pé, ou seja, assume a postura de uma vida nova, e tem outras duas atitudes. Ele reconhece que defraudou as pessoas e reconhece que precisa partilhar com os pobres o que tem. Ou seja, ele não só professa a fé, ele tem atitudes de fé. Ele tem um caminho de uma vida nova marcada por aquilo que está muito presente como um sinal nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 42 a 47, que é: os cristãos tinham tudo em comum, partilhavam os seus bens com alegria. Zaqueu passa agora de um pecador público para um homem com uma vida nova, um discípulo de Cristo, membro da comunidade cristã. São várias palavras que surgem quando a gente aceita a seguir o caminho do discipulado. O arrependimento, o pedir perdão, a mudança de vida que compõe aquela conversão toda em seguir a Cristo. Muitas vezes não é fácil e muitas das multidões hoje que acompanham a igreja têm essa dificuldade de deixar o passado para viver a experiência íntegra de Cristo, né? E essa experiência, aqui no texto, é muito clara. Ela tem posturas que dizem respeito à experiência feita. Ou seja, o próprio Jesus dizia: convertei-vos, né? No domingo, lá no Advento ainda, ele dizia: vocês devem se converter e produzir frutos que indiquem a conversão. Zaqueu coloca-se de pé como um homem que recebeu uma grande graça, perdão dos seus pecados e até mesmo a possibilidade de uma vida nova. Porém, a resposta cotidiana é a prática desta fé, que diz respeito à partilha do que se tem, a atenção para com os pobres, a generosidade e a comunhão. Então, nesse caso, Zaqueu sai da multidão. Dom Anderson, eu também vejo uma reflexão importante, porque Jesus cura o cego, mas cura Zaqueu, que era um homem pecador, um homem que maltratava a multidão com as suas cobranças. E na nossa vida, hoje, no nosso cotidiano, a gente vê pessoas que cometem seus atos errados, mas que se convertem, então, no caminho de Cristo. E muitas das vezes nós acabamos por julgar. O que fulano de tal, o que pessoa está fazendo, está participando, mas cometeu um erro. Ou seja, nós não aceitamos o projeto dela, que está comprometido com Cristo. Sim. E nesse caso, por isso que essa reflexão deste mês, ela quer nos provocar. De que modo nós nos encontramos com o Mestre? Ou temos o desejo, a exemplo do cego, que procurou Jesus, foi curado e o segue. Ou a exemplo de Zaqueu, que, como você disse, vivia uma vida contrária ao desejo de Deus, explorava, defraudava, ou seja, roubava dinheiro dos pobres, mas quer ver o Senhor, é acolhido por Ele, encontra-se com o Mestre e recebe a graça da vida nova e propõe na sua vida escolhas de vida nova, ou seja, ele tem a prática desta vida. Esse é um primeiro ponto. O segundo ou muitas vezes nós estamos na multidão. Queremos, como você disse, impedir as pessoas de fazerem uma experiência de fé profunda com o Mestre. Que Deus nos ajude a desejarmos a experiência do cego e seguirmos o Mestre, e que Deus nos ajude a sermos acolhidos pelo seu Filho, a exemplo de Zaqueu, e decidirmos segui-lo dentro da nossa comunidade como homens e mulheres marcados por um amor maior, capazes de amar segundo o desejo de Deus. E possamos seguir o exemplo e acreditar aí nessa transformação. E também sermos nós, essas pessoas que coração aberto à transformação e sermos discípulo também. Dona, eu já quero agradecer por esse momento, esse aprendizado tão grande aqui. Estamos fazendo um caminho em que a gente agora está refletindo
passo a passo e se tornando cada vez mais discípulo. E esse é o nosso desejo, que ao longo deste ano Deus nos ajude a refletir sobre esse chamado que está no nosso batismo. Somos chamados a ser discípulos missionários do Senhor. E esse chamado ele é respondido à medida em que nós ao Mestre nos dirigimos, deixamos que ele nos forme e nos envie para a missão. Vamos nos preparando cada vez mais. A gente agradece sua participação e até o próximo encontro. Muito obrigado, Ana. Obrigado a vocês e eu já desejo a todos um bom período quaresmal. Verdade. Que seja um período de graça, de grande conversão, no qual, como os discípulos do Senhor, o sigamos para celebrarmos a sua Páscoa. Até lá, gente.